Beleza, pessoal? Tudo bem com vocês? Bem, nós vamos começar mais uma aula de eletricidade, tá? Continuação do tema. E na aula passada nós falamos sobre quantidade de carga, processos de eletrização. Isso tudo estava dentro da eletrostática. E hoje nós começaremos falando da eletrodinâmica. Pois então, a eletrostática estuda o comportamento das cargas em repouso. Então, quando você tem lá a quantidade de carga dentro de um corpo, você precisa calcular essa quantidade de carga que está em equilíbrio, né? Você vai utilizar a parte da física, né, conhecida como eletrostática. Uma vez que essas cargas estão em movimento, nós trabalharemos com eletrodinâmica, tá? Aqui é fácil de você conseguir identificar isso, né? Porque a palavra estático e a palavra dinâmico. Nós já tínhamos o atrito estático, o atrito dinâmico, né? Quando está em repouso, eletrostática. Quando as cargas estão em movimento, eletrodinâmica. Um exemplo da eletrodinâmica a corrente elétrica, por exemplo, né, que são portadores de carga em movimento, relâmpagos, né, faíscas, por aí vai. Então nós vamos começar com raios, trovões e relâmpagos. E o que são raios? Raios são descargas elétricas que ocorrem, né, entre a nuvem e o chão. Pode acontecer da nuvem para o chão ou do chão para a nuvem, tá? Ocorre em alguns casos. Pode acontecer de uma nuvem para outra, ou pode acontecer dentro de uma mesma nuvem, né? Às vezes você olha aquela nuvem grande e tem um raio que está lá dentro da nuvem, né? Então o raio ele pode ser da nuvem para o chão, do chão para a nuvem, de uma nuvem para outra, ou dentro da mesma nuvem. Mas o que é trovão e o que é relâmpago? Bem, trovão é o som, né, que é gerado quando essas descargas ocorrem. Então, o trovão é aquele barulho que você vai escutar, enquanto o relâmpago enquanto o relâmpago é o clarão que você vai ver. Então, por exemplo, né, deu o raio, ao mesmo tempo acontece o trovão e o relâmpago, você escuta o barulho e você vê o clarão. Só que como a velocidade da luz é muito maior do que a velocidade do som, você enxerga o relâmpago primeiro. Então, quando você enxerga o relâmpago, você está vendo quase que instantaneamente o momento em que a descarga aconteceu, né, que o raio aconteceu. Só que você só vai escutar o barulho alguns segundos depois, porque demora uma quantidade de tempo para que esse som chegue ao seu ouvido, tá? Vamos tentar exemplificar aqui, ó, que nós temos uma nuvem e aqui está a pessoa. Quando tem o raio aqui, automaticamente, quase que instantaneamente, essa pessoa vê o clarão. Só que o som ele vai demorar um tempinho para chegar, porque o som ele vai se propagar a aproximadamente 340 metros por segundo. Enquanto a luz, né, a gente já falou que é 300 mil quilômetros por segundo. Então a luz é muito rápida. Só que o som demora para chegar. Então, se você escutou o barulho, por exemplo, depois de 2 segundos, significa que esse raio, essa descarga elétrica, ela está a 680 metros de você, aproximadamente, tá, galera? Aqui nós estamos trabalhando com a velocidade sendo 340 metros por segundo, mas a velocidade do som ela varia dependendo da densidade do ar e por aí vai, tá bom?
Mas deu para entender que os dois acontecem ao mesmo tempo, tá? Eles são frutos desse raio, dessa descarga elétrica, e você enxerga um primeiro que o outro, você enxerga o relâmpago do que escuta o trovão, porque o relâmpago, como é luz, né? Ele chega aos seus olhos muito mais rápido. O trovão ele demora. Então, dá para a gente calcular mais ou menos se a tempestade ou se o raio caiu mais longe ou mais próximo pela diferença de tempo, né, em que a gente escuta um e vê o outro. Então, viu o clarão, você pode começar a contar e ver quantos segundos demora para você escutar o trovão, tá? Multiplica por 340, que a gente descobre ali mais ou menos, aproximadamente, onde esse raio caiu, tá bom? Beleza, mas como é que um raio escolhe aonde vai cair? Bem, isso aqui é muito interessante, tá? Tem muitos mitos em relação a isso, como por exemplo, um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Será que isso é verdade? Bem, o raio, como ele é uma descarga elétrica, ele vai escolher alguns pontos que são mais favoráveis para ele para cair. Por exemplo, né, o primeiro ponto que ele vai escolher é a altitude. Quanto mais alto, mais próximo vai estar essa diferença de carga. Tá? Eu vou novamente fazer um desenho para representar aqui. Você tem que uma nuvenzinha, vamos colocar a carga elétrica negativa, e aqui está o chão, ó, o chão, aqui ó, positivo. Essa parte aqui, que também está positiva, está muito mais perto da nuvem. Então, o raio vai ter muito mais facilidade de chegar aqui do que chegar aqui embaixo, tá? Então, quanto mais alto, quanto mais próximo você tá das nuvens, né? Então, quanto maior a altitude, mais fácil vai ser essa descarga elétrica, beleza? Outro fato que interfere é a questão da condutividade. É claro que materiais que conduzem muito bem a eletricidade são mais fáceis de ser atingidos por raios, tá? Descargas elétricas, elas se movimentam com muita facilidade nesses materiais condutores. Então, a condutividade do material, né, um material bom condutor, como materiais metálicos, eles têm mais chances de ser atingidos por um raio. E, por último, e muito importante, os objetos pontiagudos, tá? A gente pode dar uma pesquisada depois, né? Vocês aí podem pesquisar no Google aí, é a questão do poder das pontas, tá? Os objetos pontiagudos, eles têm uma tendência que natural, tá? De reunir cargas nessa ponta. Então, por exemplo, aqui nós temos um objeto que tem cargas negativas. Essas cargas negativas, distribuídas por todo o material, se concentram uma quantidade de carga maior nessa ponta. Então, a ponta de um material, seja ele positivo ou negativo, tá? A ponta de um material tende a reunir uma quantidade de carga maior. E isso isso atrai essas descargas elétricas. Beleza? Continuando aqui. O para-raios, tá? Vocês conhecem, já ouviram falar de para-raios, mas vocês entendem o funcionamento de um para-raio? Bem, um para-raio, ele tem as três características que foi ditas anteriormente. Ele precisa estar num lugar alto, né? Ele precisa ser de metal e ele precisa ser pontiagudo, tá? Por exemplo, eu quero proteger essa casa aqui, olha só. Aqui nós temos uma quantidade de carga na nuvem, uma quantidade de carga no chão, né? E aqui, quando eu falo chão, né, nós estamos na superfície aqui do solo, pode ser a água, pode ser uma árvore, pode ser uma casa, pode ser uma pessoa, tá? Então imagina assim, você está num campo de futebol, um pasto aberto, você é a única pessoa lá. Você é o ponto mais alto, o raio vai cair na sua cabeça. Ah, a raio cai muito em árvore, mas a árvore não é um bom condutor. Então, o negócio do raio cair muito em árvore é porque a árvore ela é o ponto mais alto. Tá? Então o raio vai cair no ponto mais alto, por aí vai. Então se você tem uma casa, se você tem um prédio muito alto, esse prédio ele vai atrair muitos raios. Então como é que eu vou proteger?
eu vou instalar um para-raio. E o para-raio vai ser essa haste de metal, pontiaguda, para atrair muito esses raios. Se algum raio for cair por aqui, ele vai cair quantas vezes forem necessários nesse para-raio. Ele vai atingir esse para-raio aqui centenas de vezes numa tempestade. Tá? Então ele cai sim 2 vezes no mesmo lugar, ele cai até mais do que 2. E esse para-raio, ele tem que estar na terra, porque na hora que essa descarga chegar aqui, ela vai ser direcionada para o solo, para o chão, beleza? Aí, ó, você vai estar protegendo tudo que está em volta, tá, com esse para-raio. Show? Continuando então, vamos falar de corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? Quando você tem um fio de cobre, por exemplo, que a gente já falou que ele é um bom condutor por ter elétrons livres, nós temos os elétrons se movimentando ali, só que o movimento deles é um movimento randômico, é um movimento completamente aleatório. Então você não consegue, por exemplo, identificar, né, uma direção e um sentido para esse movimento. Ele está completamente aleatório. O elétron ele se movimenta para onde ele quiser, tá bom? Só que quando você pega esse fio de cobre que tem os elétrons livres se movimentando de forma randômica e consegue, através de uma diferença de potencial, que eu vou explicar daqui a pouco, você consegue, através de uma pilha, tá, dar uma direção e um sentido para essa movimentação, você consegue fazer que os elétrons, muita atenção agora, você consegue fazer que os elétrons se movimentem de forma ordenada, você tem aí corrente elétrica. Então, o que é a corrente elétrica? É um movimento ordenado do portador de carga. E aqui, olha, nós estamos falando de portadores de carga porque você nem sempre vai estar trabalhando com elétrons, tá? Nos sólidos, você vai estar trabalhando com elétrons, mas nós temos também as soluções, como água com sal, por exemplo. Aí nós estamos trabalhando com íons, que também são portadores de cargas, tá bom? Então vamos lá. Esses portadores de cargas, eles passam a ter um movimento em uma determinada direção, em um determinado sentido, todos ao mesmo tempo para o mesmo lugar. Então, nós passamos a ter um movimento ordenado. E como que a gente tem essa corrente elétrica? O que eu preciso fazer para que haja corrente elétrica? Bem, eu preciso estabelecer uma DDP. O que é DDP? Diferença de potencial ou tensão elétrica entre os terminais do condutor, tá? Explicando para vocês, seria mais ou menos aqui assim, eu tenho fio, tá? E nesse fio tem um monte de elétrons indo para onde eles querem. Só que aí, se eu colocar aqui uma pilha, tentar desenhar uma pilha aqui, ó, uma pilha, a pontinha da pilha. Aqui é o positivo, né? E aqui é o negativo da pilha, ó, muita atenção. Os elétrons, eles vão começar a ser atraídos para cá, tá? Então, nos condutores sólidos, os elétrons, eles começam a se deslocar do menos para o mais. Eles começam a ser atraídos para o lado de cada pilha, tá? Que tem maior potencial. É preciso que exista uma diferença de potencial. Alguns dos dois pontos têm que ter mais potencial que o outro, porque se o potencial for o mesmo, por exemplo, colocar o fio aqui de novo, colocar aqui, ó, 1 volt aqui, 1 volt aqui. O elétron que está aqui, ó, ele não vai saber para onde que ele vai ficar perdidão. Só que se eu colocar aqui 21 volts e aqui eu colocar, por exemplo, 11 volts, aí o elétron vai falar assim, opa, esse lado aqui tem mais potencial, esse lado aqui tem menos. A diferença de potencial é de 10 volts, ok? Nós vamos falar um pouquinho mais disso na nossa próxima aula, mas já deu para entender. A diferença de potencial é de 10.
esse aqui tem mais. Como o elétron é negativo, ele vai correr para onde tem mais potencial. E aí você vai estar ajudando ele a ter uma direção e um sentido e um movimento ordenado. Então, nesse caso, nós vamos ter corrente elétrica. Deixa eu apagar essa parte aqui, só um minutinho, por favor. A borracha aqui. Tá, só para não atrapalhar aqui o nosso... Beleza. Então, agora ilustrando, né, o que a gente acabou de falar, o fio sem a diferença de potencial, ele vai se movimentar, aqui dentro tem elétrons livres, né, eles vão se movimentar aleatoriamente, cada um para onde quer. Só que quando a gente coloca uma diferença de potencial, uma bateria, que é a parte positiva, ó, lembrando aqui então, ó, esse fio ele está ligado aqui, então esse fio ele vai ficar positivo, esse fio ele está negativo. Então os elétrons que antes se movimentavam aleatoriamente, agora se movimentam para o mesmo lado, todos bonitinhos. E nós temos aqui corrente elétrica, porque nós temos um movimento ordenado de elétrons, ok? Agora, nas soluções, como eu falei agora há pouco, água com sal, por exemplo, como é que vai se comportar? Bem, os íons, né, que a gente já sabe, já vimos em química, que são os cátions e os ânions, né, vai ter os positivos e os negativos. Então, os portadores de cargas positivos, eles vão se movimentar em direção ao potencial menor, ao menos. Ó, menos está aqui, menos, o mais está aqui, mais. Então, olha só, o negativo está vindo para cá e o positivo está indo para lá. Aqui, ó, não são prótons, beleza? Isso aqui são íons. Imagina aqui que é água com sal, né? Você tem o Na e o Cl, beleza? Então, vamos lá. Como que eu calculo a corrente elétrica? Como que a gente calcula essa quantidade de corrente? Bem, a quantidade de corrente, ela é um fluxo de cargas em um determinado ponto. Então a gente vai calcular da seguinte forma: nós precisamos saber quanto de carga atravessa aquele determinado ponto e quanto tempo demora para aquela quantidade de carga passar por ali. É muito fácil a gente entender como se fosse um fluxo de carros. Olha só que exemplo interessante, ó. Nós temos aqui carros passando por uma estrada. Aí você escolhe um ponto na estrada, pode ser um portal, pode ser uma placa, pode ser, sei lá, um quebra-mola. Então você fica olhando para aquele ponto ali e começa a contar quantos carros passam em um determinado tempo. Então você escolhe, por exemplo, um tempo. Vamos escolher o tempo de 1 minuto. Então, durante 60 segundos, você vai contar quantos carros passam por ali. Imagina que você contou, não sei, pensa numa estrada bem movimentada, contou ali 60 carros. Nossa, escrever assim tá horrível, tá? Mas tô no mouse aqui, galera. 60 carros em 60 segundos. Então, qual é o fluxo daquela estrada? Bem, você pode calcular facilmente que ali nós temos um carro a cada segundo, beleza? Agora imagina que essa estrada é bem mais movimentada. Ela tem aqui 600 carros em 60 segundos. Então nós teríamos 600 dividido por 60 igual a 10 carros por segundo. Então esse é o fluxo de carros, beleza? A gente pega a quantidade de carros e divide pelo tempo. E como que eu calcularia a quantidade de carga? Da mesma forma, eu pegaria a quantidade de carga que atravessa aquele condutor por determinado tempo. No SI,
nós teremos que trabalhar, claro, com a carga em coulombs e com o tempo em segundos. A unidade da corrente elétrica é o coulomb por segundo, tá? Mas em homenagem ao ampere, nós vamos substituir, tá, esse coulomb por segundo pelo ampere, esse A que a gente já está acostumado a ver nos nossos aparelhos elétricos, tá bom, galera? Nós vamos falar disso também na próxima aula, mas eu vou adiantando para vocês que se você pegar uma tomada, né, da sua casa aí, ó, pera aí que eu estou tentando fazer o desenho da tomada aqui, tá saindo uma porcaria. Se você pegar uma tomada aí na sua casa, tá? Vamos tentar fazer o desenho da tomada aqui, ó. Pegar a tomada aqui, né? Aqui, ó. Vem escrito aqui, por exemplo, aqui, ó, 10A. Isso significa que essa tomada, ela suporta uma corrente elétrica de até 10 amperes. Você pode também ter uma tomada de 20A, 20 amperes. Então, essa tomada geralmente, ela tem ela vai ter, né? Vai ter o pino mais grosso, né? Aquele geralmente de secador de cabelo, micro-ondas, ela vai estar como 20 amperes. Nós vamos falar disso na nossa próxima aula, só curiosidade, procurem na casa de vocês, tá bom? Para finalizar, nós vamos falar sobre o sentido da corrente. O sentido da corrente, pessoal, foi convencionado o seguinte, tá? A corrente elétrica, ela se movimenta no mesmo sentido que os portadores de cargas positivos, tá? Ah, Rafael, mas o próton não se movimenta. A gente sabe disso, tá bom? A gente sabe disso. Mas a corrente elétrica, ela se movimenta no sentido dos portadores de cargas positivos, ou seja, contrário ao movimento dos elétrons. Então, se o elétron estiver indo para um lado, a corrente elétrica vai estar indo para o outro lado, tá? Vamos aqui, olha só que interessante. Aqui, o elétron está indo para a esquerda e a corrente elétrica, ela é para a direita, tá? Representada aqui pela letra I, em minúsculo. Fiz o pinguinho, ele ficou... Vamos lá, aqui, I, pronto, I. Então, a corrente elétrica, ela é no sentido contrário aos movimentos, do positivo para o negativo. Beleza? Aqui no caso das soluções, olha só, aqui não fica diferente não. Os portadores de cargas negativos estão indo para a esquerda e os positivos estão indo para a direita. O sentido do movimento é o sentido dos portadores positivos. Então a corrente aqui, ó, é para a direita. Ela é do mais para o menos, beleza? Então a corrente elétrica, ela sempre vai ser do mais para o menos. Então, pessoal, por hoje é só, tá? Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima. Valeu!